Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Senhor, muito obrigada, Senhor. Ó, por mais um dia nós podermos desfrutar do Senhor e da sua palavra. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque nós somos vasos de barro, mas que contemos um tesouro maravilhoso dentro de nós, que é o próprio Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? Hoje vamos desfrutar do sábado do alimento diário. E o ler com oração diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Tesouro em vasos de barro. Ó Senhor Jesus. O ministério da Nova Aliança nos revela que temos um tesouro em nosso interior. Temos o próprio Senhor, a Palavra e o Espírito. Esse tesouro, segundo o apóstolo Paulo, está em vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você dá mais valor ao tesouro que está dentro de você ou ao vaso? Qual é o mais importante? Todos nós gostamos de adornar nosso vaso, para que ele fique bem bonito. Fazemos isso porque gostamos que a atenção esteja no vaso e não no tesouro. Ó Senhor Jesus! O tesouro está dentro do vaso para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Há um tesouro dentro de nós que ninguém consegue ver. Para que as pessoas vejam esse tesouro, Deus muitas vezes precisa colocar-nos em meio a problemas e situações de sofrimentos, pois só assim percebemos que o vaso não consegue fazer nada, que o vaso não tem força, não consegue resolver os problemas. É a partir disso que o tesouro se manifesta. Temos enfrentado muitos problemas, crises e sofrimentos em nosso viver. Por que Deus permite isso? Para que o tesouro se manifeste. É por isso que os versículos seguintes dizem: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nosso vaso passa por tribulações, mas quando o tesouro se manifesta, ele nos livra de qualquer angústia. Podemos estar atribulados exteriormente, mas interiormente não estamos angustiados por causa desse tesouro que há dentro de nós. As pessoas olham e dizem: ele está passando por uma grande tribulação, mas não está angustiado. É nessa situação que elas veem esse tesouro. Podemos provar situações que exteriormente nos deixam perplexos e abatidos, porém esse tesouro em nosso interior não permite que desanimemos, nem mesmo que sejamos destruídos. Mesmo em situações de perseguição, por causa desse tesouro, nunca estaremos desamparados. Não importa o que haja fora de nós, esse tesouro faz toda a diferença em nossa vida. Aleluia! Vejamos agora o que os versículos seguintes nos dizem. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você entende agora por que passamos por tantas situações difíceis? Isso tudo acontece para que o tesouro que está em nosso interior se manifeste. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida de Jesus pode manifestar-se em nossa carne mortal. Esse é o processo pelo qual o ministro da Nova Aliança passa. Quando esse ministro passa por um problema, o tesouro dentro dele se manifesta. Essa é a diferença entre quem tem o Senhor e quem não tem. Há diferentes tipos de sofrimentos ou tribulação. Existem sofrimentos que nós mesmos causamos por causa de nossos erros e pecados. Isso não é sofrer por causa de Jesus. Quando isso acontece, sofremos a disciplina de Deus.
agora há o sofrimento por causa do Evangelho, pelo nome de Jesus, a favor de sua igreja. É desse sofrimento que Paulo fala aos Coríntios. E é desse sofrimento que estamos falando aqui. É esse tipo de sofrimento que revela o grandioso tesouro que há em nós. Aleluia! Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Nós vimos na leitura de hoje o alimento diário algo muito precioso, né? Que nós somos um vaso de barro. Amém? E esse vaso, ele contém um tesouro. Amém? E você sabe que tesouro é esse? Quem é esse tesouro? Acertaram os que disseram Cristo, né? A palavra e o Espírito. Senhor Jesus. E você tem noção, amados, da importância de você ter esse tesouro dentro de você? Aleluia por isso, né? Nós sabemos que o vaso, tem vasos valiosíssimos, não é mesmo? Vaso de porcelana, vaso de prata, vaso de ouro. Só que nós somos vasos de barro. É de barro. E nós sabemos que o vaso de barro, se você chegar em qualquer lugar, o vaso de barro ele é baratíssimo. Só que no nosso caso é diferente. Nós somos um vaso de barro que é um tesouro. Senhor Jesus. Só que a grande maioria das pessoas, irmãos, muitas vezes não veem esse tesouro em nós. Não é mesmo? O motivo é que muitas vezes nós adornamos esse vaso, né? E damos mais importância a ele, é verdade, do que ao tesouro. Já pensou nisso? E muitas vezes, amados, as pessoas só conseguem ver o vaso, a beleza do vaso, mas não conseguem ver a essência, o que o torna esse vaso diferente, precioso. É o tesouro, mas as pessoas não conseguem ver Cristo que está dentro de nós. Então, amados, nós precisamos ter uma mudança de postura a partir de hoje. Precisamos perceber que, como vasos, precisamos expressar esse tesouro que é Cristo em nós. Amém? Senhor Jesus. E lá em 2 Coríntios 4:7, mostra um versículo precioso, valiosíssimo. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queria que os irmãos frisassem bem na excelência do poder ser de Deus e não de nós. Ou seja, o barro, como eu falei, tem pouca importância, amados. Só que mostra que o vaso, o barro, ele é fraco. Não é mesmo? Ele é frágil. Qualquer coisa quebra um vaso de barro. Só que a excelência do poder é de Deus, ou seja, tudo é Deus, amado, em nossa vida. Não é mesmo? Se não for o Senhor, nós não conseguimos dar 2 passos sem Ele. Sem o Senhor, amados, nós não conseguimos viver. O Senhor, por isso que nós somos dependentes 100% em nossa vida do Senhor. Ou seja, é como lá em João 15 mostra, a videira e os ramos. Irmãos, se a videira não fazer com que sua seiva chegue até os ramos, o ramo vai secar, não vai dar fruto algum. Por isso nós precisamos depender mais e mais desse Senhor maravilhoso, Senhor Jesus. E muitas vezes, amados, nosso Senhor maravilhoso, né? Que pensa em todos os detalhes. Ele muitas vezes levanta situações de adversidades, problemas, situações, não é mesmo? Para que as pessoas vejam esse tesouro em nós. Oh, Senhor Jesus, para que a gente se volte a esse tesouro, para que a gente se volte a Ele. Irmãos, quantas vezes, né? A nossa vida está tranquila, tudo bem, tudo maravilha. Irmãos, a gente não lembra de agradecer o Senhor. A gente não lembra de glorificar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, amados, para que os problemas fujam de nós, vamos estar aos pés do Senhor, glorificando a Ele, fazendo com que as pessoas vejam esse tesouro que está em nós. Senhor Jesus. E graças ao Senhor nós sabemos, né, que esse tesouro em nós, amados, faz toda a diferença. Ó Senhor Jesus. Você já imaginou um jovem, que não sem o Senhor, como é que ele é? E um jovem que busca verdadeiramente o Senhor, como é que ele é? Então, o jovem que tem o tesouro nele, irmãos, é totalmente diferente do outro jovem.
Por isso que o Senhor, esse tesouro, ele faz toda a diferença em nossas vidas. Esse tesouro, irmãos, é demais. Por isso eu amo esse tesouro. Ó Senhor Jesus. E lá em 2 Coríntios, amados, 4:10, fala um versículo preciosíssimo, que diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ó Senhor Jesus. Por isso que eu e você, amados, muitas vezes passamos por algumas situações de adversidades, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. E isso muitas vezes acontece, não é mesmo? Para que esse tesouro se manifeste em nós, Senhor Jesus. E nós estamos completando, né? Por meio do nosso corpo, o morrer de Cristo, né? Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Graças ao Senhor que o Senhor está nos dando essa oportunidade hoje. Ó Senhor Jesus. Essa é a diferença, né? De quem tem o Senhor e de quem não tem. Ó Senhor Jesus. Por isso eu digo sempre, amado, nós somos privilegiados. Senhor Jesus. Lá na carta de 2 Pedro, né? Epístola de Pedro, capítulo 4, mostra que há dois tipos de sofrimentos, né? Há alguns sofrimentos que nós buscamos, né? Que nós passamos por buscá-lo, por permitir que isso venha até nós. E há outros tipos de sofrimentos, amados, oriundos de buscar o Senhor, de se consagrar a Ele, de servi-lo. Por exemplo, quando eu me intrometo em negócios alheios aqui na minha vizinhança, eu tô arrumando problema para mim, não tô? Quando, por exemplo, eu peço um dinheiro emprestado a alguém e não pago, o que acontece? Estou arrumando problema para mim, não tô? Se eu invento de roubar alguma coisa, eu vou ser preso, não vou? Então é isso. Esses tipos de sofrimentos, irmãos, de nada vão contar com relação ao nosso crescimento de vida para com Deus. Nós vamos sofrer a disciplina, mas sem nenhum ganho. Esse sofrimento vai ser em vão, Senhor Jesus. Mas quando, amados, eu e você sofrem porque estão sendo injuriados, né? Criticados, estão sendo blasfemados por servir ao Senhor, aí, amado, é diferente. Aí esse sofrimento, sim, ele é muito válido. Ó Senhor Jesus, nós estamos ali, né? Sendo queimados ali. E o Senhor está sentindo o aroma desse serviço nosso para Ele, né? Graças ao Senhor por isso, né? É essa visão que nós temos que ter, como Paulo teve lá em 1 Coríntios, né? Que fala que nós somos injuriados, né? Nós somos abatidos, porém nunca destruídos, né? 2 Coríntios, né? Então mostrando essas palavras preciosas que mostram para nós que mesmo que fomos abatidos, irmão, o Senhor nunca vai permitir que sejamos destruídos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por essa palavra, né? E que nesse dia, né, você, junto com sua família, aí em casa, possa desfrutar bastante e permitir, né, que esse vaso possa permitir que esse tesouro possa ser expresso, não é mesmo? Senhor Jesus, e que todo sofrimento que a gente passe, irmãos, se for oriundo de servir ao Senhor, de buscar o Senhor, ele é válido para o nosso crescimento de vida. Louvado seja o Senhor. Aleluia.